Vamos fazer agora uma apresentação de uma auditoria dos princípios básicos do sistema. Aqui eu estou abrindo uma auditoria. O sistema apresenta para mim o que foi carregado. Então, vou abrir a primeira auditoria para dar uma olhada. Abrindo a auditoria selecionada embaixo. Vou selecionar o mês de fevereiro, porque contém o inventário. Então, abrindo o sistema. Então, vamos minimizar isso aqui e ficar só com o módulo de auditoria aberto. O sistema carrega os dados iniciais, preparando os menus. Ele informa aqui qual é a auditoria, um número bem grande, para que não haja duas, a versão do sistema e os dados do informante, aqui nesse caso a vigilância digital. Aqui o sistema apresenta 16 tiles, que são esses quadradinhos, que a gente vai se referir a ele como tiles, que é uma palavra inglesa, mas vindo já para português. Então aqui a gente tem algumas coisas principais que devemos vamos chamar a atenção. Cada tile desse abre um menu e opções. Por exemplo, aqui em auditoria. Ao abrir ele abre um outro formulário, onde tem mais tiles apresentando as opções. E cada vez que tivermos duas setinhas laterais aqui na direita, quer dizer que ele abre novas opções. Até chegar um tile que você pode abrir e verificar. Nesse caso aqui, a auditoria e seus dados que vieram no arquivo SPED fiscal. E aqui nessas duas setinhas você retorna para o menu anterior. Há uma outra forma também de abrir menus sem fechar o anterior. Aqui embaixo temos abrir opções no mesmo menu. Se você clicar, abrir opções em outro menu. Então aqui a auditoria é aberto uma outra opção. Então um vem do outro. Existe também um menu vertical, que é a maneira mais tradicional, e dessa forma a gente colocou, em vez de horizontal, colocamos na vertical, na lateral, para que também tenha acesso a todos o sistema. Que inicialmente talvez seja mais fácil para se referir. Por exemplo, aqui nós temos auditorias. Veja que a auditoria, as opções aqui, esses 9 representam os 9 opções dessa tela. E aqui também podemos abrindo cada vez mais as funções. Então nós temos auditorias, cadastros com os informantes e cada vez mais possibilidades. Também temos as análises fiscais, apuração, notas fiscais, com muitas opções. Veja que algumas opções, quando a opção estiver em verde, quer dizer que ele está em construção e desenvolvimento aberto para ideias. Então nós temos aqui as notas fiscais todas, as análises, então duplicado, que é a mesma coisa que de uma outra forma a gente pode ver aqui notas fiscais, e aqui damos olhada também em todas as opções dele. Vamos abrir aqui um formulário básico, nota fiscal lista. Essa nota fiscal lista é aberto num formulário onde tem as funções básicas do sistema. Então, os formulários, todos eles, contêm uma função de análise dinâmica, que é o que Excel faz. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente pode colocar o valor total que a gente quer das notas fiscais, queremos saber se é entradas ou saídas, e nós temos também, por exemplo, por dado contábil. Veja, vou maximizar isso aqui, veja que a gente clicando aqui, automaticamente o gráfico embaixo é criado. Todos os formulários têm isso, e também tem a opção de exportar em todos
Para o Excel. Para o Excel, nós podemos exportar só a tabela. Nesse caso, exportar para Excel, sim. Nesse caso, vem especificamente só as tabelas e não formatado. Aqui ele sugere um nome, você pode alterar ou não. Eu estou aceitando o nome sugerido por ele. E aqui eu posso abrir, então, todo o Excel. O Excel foi criado. E aqui, abrindo ele, esse Excel, veremos que aqui, nesse caso, na primeira opção do Excel, será aberto, só foi exportado os dados da tabela. Não há formatação para o sistema. Então, veja que é somente tabelas, a tabela crua. Existe também a opção de exportar para o Excel formatado, ou seja, o que é formatado? Ou seja, o sistema abre em formato que nós podemos criar e desenvolver para o cliente conforme o formato que ele deseja. Por exemplo, o Excel formatado, nós incluímos razão social, CNPJ, período, e podemos incluir várias informações aqui para cada padrão de exportação para o Excel. Ele também a opção de você só selecionar aqueles campos que você quer que seja exportado. Então você pode retirar campos, fazer filtros, só as entradas nesse caso, os totais estão aqui embaixo. Então os filtros também podem ser múltiplos, então selecionar só um cliente, ou todos, ou só um estado. Então a pesquisa aqui, a seleção, o filtro, é como se fosse o Excel em todas as funcionalidades. Também temos aqui no menu opções. Em cada formulário tem suas opções específicas. Nesse caso aqui a gente tem a opção de ver a nota fiscal completa. Então se seleciona e é aberta a nota fiscal pesquisa para o que desejar, até para edição e também posteriormente regerar o arquivo. A primeira abertura de cada formulário é um pouco demorado e a partir do segundo é mais rápido. Aqui está a informação da nota fiscal selecionada. Então tem todos os campos que a gente possa fazer pesquisa. Se a gente quiser editar essa nota, temos a opção aqui, nota fiscal edição básica. Então o sistema abre um formulário específico para fazer edição. Nesse caso aí, há muitos controles para poder ele fazer os cálculos corretos em cada um. Faltemos aqui agora nos formulários. Aqui na primeira vamos especificar mais algumas coisas. Então veja que mercadorias, todos têm os tiles, e ele abre tiles, análises, analítico, análises, ou seja, mercadorias, é como se tivesse aqui, mercadorias, itens. Então tudo isso aqui são formulários. Se tiver em azul são formulários, mas se tiver em vermelho são processos para alterar ou editar os dados aí de uma maneira rápida. Veja que cada um pode abrir mais processos, ok? Então, andando pelo sistema, você perceberá como tem itens, como tem formulários, e de uma maneira fácil a gente pode ir acrescentando cada vez mais. Veja que está separado por conjunto de dados. E como a gente abriu aqui em fevereiro, nós temos aqui o inventário de fevereiro. Ou seja, e também nós temos em algumas telas, nós temos opções de atualizar os dados ou salvar os dados. Nessa tabela especificamente, tudo que a gente fizer aqui digitar, nós podemos salvar os dados e ele já fica editado. O campo aqui é muito grande. Então, aqui inventário. O que a gente pode editar é a nota fiscal, são os itens, mercadorias, item,
Aqui estão os itens. Então essa tabela aqui é editável. Então a gente pode editar, salvar dados. Ou seja, aqui está salvo. Eu vou voltar como era, salvar dados. Veja que quando você editar um campo, você precisa clicar no outro campo para poder o sistema saber que esse campo foi alterado. Se ficar nele próprio, ele não vai ser salvo essa alteração. Aqui temos os itens, todo o sistema corre nisso. Também temos a opção de roteiros fiscais. Nesse caso aqui são formulários e processos específicos para cada caso. Por exemplo, estoques. Estoques tem os processos que deve seguir para ter todo desenvolvido. Aqui a auditoria do estoque, nós temos o item gerais, classificação dos itens, notas fiscais sem itens. Então os tiros aqui, se você acompanhar o processo, você terá todo o material necessário para fazer o estoque anual do sistema. Os itens incluem até importar os itens nas notas fiscais eletrônicas. Então nós temos o processo aqui de nota fiscal eletrônica, que é importar do XML estar salvo no servidor para a auditoria. Corrigir CFUP. Então tem muitas opções aqui. Eu vou fechando aqui, que a gente fez a opção de abrir em outro, mas também podemos voltar a opção de abrir no mesmo menu, que aí não fica tão jeito. Mas também são opções, cada um vai aprendendo. E aí também você tem sempre a opção de usar esse menu para poder ter acesso do mesmo jeito que aqui. Fecha de processos de auditorias, temos aqui muitos processos, métodos que a gente usa para corrigir, para editar, para que no final poder estar de acordo com o que a gente quer enviar para o fisco. Existe também aqui em processos o batimento. Batimento é o processo de você comparar a sua auditoria com uma outra auditoria e aí poder obter dados da outra auditoria ou do servidor para a sua auditoria que estava trabalhando. Então, aqui você seleciona a auditoria que vai ser possível fazer a comparação. Nesse caso aqui, eu vou comparar com o mês de janeiro. Não é bem essa função, mas só para a exemplo. Então, nós temos aqui aberto, então ele já me informa, eu estou abrindo 2015 de janeiro. E aqui é possível, então, transferir dados entre todas as auditorias que você tem aqui para essa auditoria aberta. E aqui você pode selecionar aqui estão todas as tabelas que está na outra auditoria, que você pode importar para a sua auditoria. Então, isso também são os dados que vêm do servidor, tudo. Ou seja, na realidade, aqui é uma transferência de dados entre auditorias ou entre a auditoria e o servidor. É uma ferramenta, digamos assim, mais bruta, mais direta, onde ele dá os nomes de todas as tabelas do sistema. Nesse caso aqui, só para essa auditoria, nós temos 492 tabelas sendo usadas. O que for selecionado aqui, você pode selecionar vários e depois mandar transferir os dados. Ou também você pode ver dessa outra auditoria que está sendo comparada, nós podemos selecionar a nota fiscal e abrir a tabela da auditoria do batimento. Então ele vai nessa outra que está sendo comparado com a sua, para você fazer comparação, ver. Isso acontece muito quando a gente tem um arquivo SPED fiscal e o arquivo Sintegra. E você quer complementar os itens que está no Sintegra e não tem no SPED fiscal. Então você faz essa comparação, busca os dados da outra e acrescenta na sua para ter um complemento. Aqui nós estamos vendo, na realidade, os dados da outra auditoria e não da sua própria. Ok? Também aqui em auditoria nós temos alguns processos que vai ajudar a buscar. Por exemplo, menus e forms aqui, nós temos todos os formulários e processos que tem no sistema. Então, se você faz uma busca aqui de 7.567 formulários ou processos, e nós podemos selecionar aqui também, tem a opção de abrir o formulário.
clica aí. Tem coisa aqui que ainda estamos em processo de ajuste da versão antiga para o novo. Mas aqui é fácil fazer a consulta e verificar. Veja que ali a gente pode consultar tudo que tiver em nota fiscal e pedir para abrir o formulário. Então aqui são algumas opções que existem no sistema. E aqui, na realidade, eu deixo a vocês agora a verificarem todos os processos aqui, o que está acontecendo. Temos tabelas do servidor, então todas as tabelas, por exemplo, o CFOP, se a gente quer ver o CFOP específico, porque tem algumas opções, CFOP básico, então são as tabelas complementares de apoio ao sistema. Então, tudo aqui é visto nesse sentido. Agora, vasculhar, dá uma olhada. Até mais.